gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho como foi o processo de seleção do mestrado lá da PUC em Educação. Foi o mestrado que eu prestei, enfim, eu passei no mestrado, né, vou começar ano que vem. E vocês me pediram pra falar um pouco como foi esse processo de seleção. E é importante deixar claro que cada instituição e cada programa de mestrado vai fazer a seleção como preferir, vai ter etapas diferentes, enfim, exigências diferentes. Então eu vou contar da minha experiência, que foi lá na PUC, mestrado em Educação de lá, mas eu também cheguei a ver alguns outros editais, então eu vou dar algumas dicas pra vocês do que eu vi em outros editais, tá bom? Então, o programa de mestrado lá da PUC é um dos programas, eu acho que abre antes aqui no Rio de Janeiro o edital do mestrado. Então eu não sei que dia que saiu o edital, mas as inscrições começavam dia 4 de junho ao dia 3 de agosto, então aí 2 meses pra se inscrever. A prova escrita era dia 25 de agosto e aí dia 19 de outubro sai o resultado. Então da prova escrita para o resultado da prova escrita que tinha um bom tempo aí. Vou começar falando da inscrição. O que você precisa fazer para se inscrever no mestrado? No mestrado da PUC, além de pagar a taxa de inscrição, que eu acho que era R$132, alguma coisa do tipo, eu precisava do meu diploma do curso de graduação, que no caso eu não tenho, porque eu tô no último período. Então lá é permitido você fazer a prova no último período, né? Imagino que todas as faculdades, enfim, nas universidades, não sei, não tenho certeza. Então, ao invés do diploma de graduação, você precisa dar um atestado de provável formando, que é você vai lá na sua, enfim, diretoria, não sei, em algum lugar lá da secretaria da sua universidade e pede um atestado que você tem condições de se formar naquele período, tá? Então, esse é o primeiro documento que você tinha que ter. Eu tinha que ter também um histórico escolar, um histórico acadêmico, de todas as minhas notas durante a faculdade, que no caso não estaria completo, mas seria quase 100% completo. O meu currículo do Lattes, não é o currículo bonitinho que a gente faz, é o currículo do Lattes, mesmo o currículo acadêmico, e um memorial, que na verdade essa era a parte que é mais difícil, é a parte muito importante também, que é basicamente você contando a sua trajetória escolar, acadêmica, que te levou até o mestrado. Então, tudo aquilo que você viveu durante a faculdade, durante a sua vida, por que o mestrado faz sentido pra você agora, nesse momento, e no final do memorial você precisava falar um pouco sobre o seu futuro projeto, o que você tem vontade de estudar no mestrado. E aí entra uma diferença chave. Eu fui ver, por exemplo, eu acho que era o processo seletivo da Unirio, aqui do Rio de Janeiro, que pra seleção já precisava de um pré-projeto. Então você já precisava construir um pré-projeto e apresentar, não sei se via aula apresentar, para as bancas de seleção. Isso é uma coisa que a PUC não exige, a PUC, o mestrado em educação, não exige. O projeto a gente vai construir ao longo do primeiro ano, enfim. A gente não tem exigência de um pré-projeto, a única coisa que você precisa é ter uma noção do que você quer trabalhar. Assim, você tem que ter uma clareza de qual área você quer, se na PUC, enfim, na universidade que você quer, tem um orientador que seja da linha de trabalho que você quer, a linha de pesquisa que seja coerente com o seu tema, enfim, essas coisas você precisa ter uma noção, claro. Mas ao longo das matérias, ao longo que você vai fazer no curso, enfim, ao longo do primeiro ano, você vai tendo clareza se é aquilo mesmo que você quer, se é o caminho metodológico é esse, enfim. Então é realmente ter só uma ideia. O memorial, além de eu escrever tudo sobre a minha trajetória acadêmica, o intercâmbio que eu fiz, os estágios que eu participei, a pesquisa, meu grupo de pesquisa, quais foram as temáticas no grupo de pesquisa que eu trabalhei, como tudo isso foi me levando para o mestrado, como o mestrado se encaixava na minha vida naquele momento. E no final falei um pouco sobre o meu projeto de pesquisa, que eu não vou falar aqui com vocês agora, enfim, né, uma coisa, acho que um pouco mais pessoal, que eu não quero divulgar, assim, nesse momento. Mas esses basicamente são os documentos. Aí o que acontece? A prova era dia 25 de agosto e é a primeira etapa. A prova era uma prova escrita com a duração de 3 horas e eu fiz um vídeo aqui em cima mostrando pra vocês direitinho como eu estudei pra essa prova. Uma prova discursiva que tem 2 questões grandes que você precisa articular vários textos, no caso 13 textos, que eles liberaram. Depois que saiu o edital, enfim, saíram os textos, levantamento bibliográfico que seria cobrado na prova. Então você tem material pra estudar nesse mestrado que eu fiz, essa seleção. Então, aqui nesse vídeo eu mostro direitinho como eu estudei passo a passo, bem rapidamente os textos, porque na verdade eu fui fazer um intercâmbio e perdi um tempo de estudo aí, né, que não estava planejado, mas eu consegui passar usando esse método que eu criei e obviamente eu já estava acostumada com a linguagem da faculdade, com as pessoas que elaboraram a prova. Era um pensamento, sabe, uma construção de pensamento que eu sou muito familiarizada, porque eu fiz a graduação, um lugar que eu quero fazer após, mestrado, então é coerente, é o programa de pós, programa de graduação, geralmente são linhas coerentes, né, mas enfim. Então eu tive essa prova escrita, que saiu o resultado dia 19 de outubro, e ela tinha peso 3 e era eliminatória. E o que acontece? Na verdade, esquece o peso 3 agora. É eliminatória. Então saíram, por exemplo, as 30 pessoas que passaram, a partir da nota de corte lá, que eles fizeram, as 30 pessoas que passaram para a fase da entrevista. As outras pessoas já foram eliminadas, 30 pessoas passam para a entrevista, que é uma etapa que você, enfim, realmente tem uma entrevista e você bem uma conversa, assim, é um momento tenso, né? Eu fiquei muito nervosa, mas é realmente uma conversa com aquela banca, com aquelas pessoas que estão ali, que são no programa da pós, são professores da casa, para você comentar tudo aquilo que estava no seu memorial e aprofundar um pouco mais do que eles querem saber.
Então, se você realmente tem disponibilidade pra fazer o mestrado naquele ano, se é uma coisa que você tem tempo pra fazer isso, se faz sentido pra você, o que significa o mestrado pra você naquele momento, qual é a área que você pretende seguir lá dentro, se já tem algum professor que vai te orientar, se já conhece qual é o programa da casa, enfim, tudo isso. Isso é uma coisa que é muito importante de você ter essas questões bem claras na sua cabeça, sabe? Mas vai depender, cada universidade é uma coisa diferente, cada programa de mestrado, dependendo da área, é um tipo de prova diferente. Eles ocuparam as vagas, que no caso eu acho que foram 19 vagas preenchidas esse ano, pro ano que vem, e a ordem de classificação, que é uma ordem que importa por causa da bolsa, que você vai ganhar ou não, enfim, importa esse peso 3 da prova, mais o peso 1 da entrevista, eles fazem a média, e aí você tem a sua classificação de acordo com isso. E aí, quanto, obviamente, mais no topo da lista, mais chance você tem de conseguir a sua bolsa se você quiser. A bolsa, no caso, é a mais, né? Porque o mestrado é gratuito lá na PUC. Você tem direito a uma bolsa, se você conseguir, pra ter dedicação exclusiva. Você recebe uma quantia em dinheiro pra você ter dedicação exclusiva ao mestrado e não trabalhar, né? Enfim, formalmente, naqueles 2 anos, que é a duração do mestrado. Então foi basicamente esse processo seletivo. Como eu disse, varia, tem lugares que vão pedir pré-projeto, tem lugares talvez que não façam prova escrita, não sei, entendeu? Cada lugar vai ter um formato de prova diferente, um formato de entrevista diferente, mas as coisas que mais importantes é você estudar bastante pra prova, pra parte teórica, e você ter muita clareza do significado do mestrado naquele momento pra você, sabe? Acho que você vai conseguir, se você conseguir fazer essas duas coisas, é muito mais tranquilo de você conseguir passar, mas óbvio que, enfim, tem muitas outras coisas por trás também. Às vezes você fica nervosa na hora da prova, às vezes você fica nervosa na hora da entrevista, fala alguma besteira, enfim, tem essas coisas também mais emocionais que não são tão controláveis assim, né? Mas, em geral, essas são as dicas que eu tenho pra dar. Esse foi o processo de seleção que eu vi durante esses meses. E agora eu estou dentro do mestrado e ano que vem eu vou conseguir falar várias coisas pra vocês sobre esse universo. Eu tô muito animada, porque eu acho que é um conteúdo que precisa aqui no YouTube, sabe? Que precisa mais gente falando sobre essa área acadêmica, que é uma área possível pra vocês que estão se formando agora em pedagogia, em qualquer área que vocês estejam se formando, que é uma área muito mais legal do que às vezes a gente pensa, muito mais interessante, muito mais rica. Enfim, aí conforme eu vou passando os meses, vou passando o tempo, eu vou produzindo mais conteúdos pra vocês sobre o mestrado, mas se vocês tiverem alguma dúvida específica, alguma coisa que eu possa fazer um vídeo respondendo, me deixa aqui embaixo sugestões também sobre essa temática do mestrado, da vida acadêmica, do pós, sei lá, essas coisas que eu posso tentar esclarecer, mas claro que quando eu estiver fazendo parte desse universo ano que vem, eu vou ter muito mais base pra falar, né? Que falar do processo de seleção é uma coisa que estão me perguntando bastante, mas é isso, acessem os editais, eles ficam disponíveis na internet, sabe? Então acessem os anos passados, coloca lá, edital FRJ Educação 2017, 2018, 2019, entendeu? Pra vocês verem qual foi a evolução ao longo dos anos, o que foi sendo pedido e tal. Vou atrás desse material se vocês tiverem interesse, qualquer coisa venham falar comigo que eu vou ajudar no que for possível, tá bom? Muito obrigada por assistirem, beijão, espero que tenha ajudado vocês e tchau!